Jesus escolheu 12 pessoas para caminhar com ele. A gente conhece essa história. São os discípulos, os apóstolos, aqueles que aprenderam com o Mestre e depois levaram a mensagem que transforma vidas por todo o mundo. Eles foram os primeiros a acreditar na mensagem que a gente carrega. Eles foram os primeiros a contar a todo mundo quem é Jesus. Jesus é o Mestre. Eles eram os discípulos. Mas hoje, nós podemos chamar essa relação de um outro nome: mentoria. Jesus foi o mentor de 12 pessoas. Ele apontou a direção, ele ensinou, ele mostrou como fazia. O curioso é que em muitas partes do Brasil as pessoas ainda não se acostumaram com essa ideia de ter um mentor. Tem gente que desdenha, que fala mal. Tem gente que corre atrás, que precisa, que sabe que ter um mentor vai fazê-lo chegar mais longe. E hoje eu quero falar com você sobre o poder da mentoria, sobre como é importante você ter um mentor, como é importante você ser o mentor ou a mentora de alguém. A gente aprende e aplica, logo temos resultado. Se temos resultado, a gente pode ensinar e os nossos mentorados vão aplicar. Essa é a lógica. Ter um mentor não é nada novo. Desde que o mundo é mundo, existe uma figura de alguém que sabe mais, passando conhecimento para quem sabe pouco. Ter um mentor vai te ajudar, sabe a quê? A alcançar resultados muito antes do que você conseguiria se caminhasse sozinho. Um professor, um mestre, alguém que vai te dizer o que fazer. Hoje eu quero contar 3 histórias que estão na Bíblia. Eu não vou usar a história de Jesus e dos 12 discípulos, porque eu já abri falando sobre ela. Eu quero te mostrar outros casos de mentores que estão no livro das histórias eternas. Eu vou pegar lições para ativar o seu dia, para ativar sua mensagem, para que você se torne uma flecha. Esse aqui é o programa Novo Dia e hoje falando sobre o poder da mentoria. Toda terça e quarta, 7 da manhã, eu estou aqui no YouTube entregando conteúdo para você, para te ativar, para te fortalecer, para fazer você chegar mais longe, para você se tornar uma flecha afiada. A flecha é aquela pessoa que quando estende a mão, não faz para pedir, faz para apontar um caminho. A flecha não para no meio da estrada, a flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Eu quero que você abra aqui o livro das histórias eternas comigo e leia. O primeiro versículo de hoje é Êxodo 24:13. Eu vou contar a história de Moisés e Josué. Quem foi Moisés? O homem escolhido por Deus para libertar o povo hebreu do Egito. O povo de Deus vivia como escravo há séculos lá. Deus se compadeceu daquele sofrimento, ouviu as orações e falou: vou mandar Moisés. Aí Moisés foi levantado como líder, libertou o povo, tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho e ao lado de Moisés, alguns homens caminhavam bem perto, aprendiam com ele. E um deles se destacou e se tornou seu sucessor, Josué. Coube a Josué entrar na terra prometida com o povo. Moisés ficou no meio do caminho. Ele morreu quando subiu no monte. A história dele terminou, mas ele fez um sucessor. O mentorado dele seguiu adiante. Esse versículo 24:13 de Êxodo é bem curtinho. Ele só diz assim: Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Eu trouxe esse versículo aqui para você entender que mentor e mentorado andam juntos. Ao final, eu vou te dar 3 pontos para você escolher o seu mentor. 3 características que você tem que ser para que você se torne um mentor ou uma mentora. Nós vivemos na época da informação.
da informação digital, da comunicação que é espalhada pelas redes sociais. Aí muitas pessoas sabem falar bem, sabem se vestir bem, são bonitas, são cativantes e se apresentam como mentoras, se apresentam como mentores, mas no fundo eles não têm o que é fundamental para um bom mentor: resultado. Tem muita gente acreditando naquele ouro falso, ouro de tolo. Nem tudo que reluz é ouro, já dizia minha avó. Não é todo mundo que se apresenta como mentor que é um mentor. Não é todo mundo que se apresenta como uma autoridade que é uma autoridade. Você precisa olhar o resultado, o que essa pessoa já fez. Por que eu, Daniel, me apresento como um mentor de comunicação, um mentor de posicionamento? Eu me formei em jornalismo, eu trabalhei 17 anos como repórter, eu pós-graduei em cinema documentário, eu disputei festival, eu ganhei festival de cinema, ou seja, a comunicação audiovisual está no meu currículo. A comunicação escrita está no meu currículo. Eu estudei comunicação digital, eu comecei a me posicionar nas redes, eu comecei a fazer lives, eu comecei a aprender como fazer o marketing digital. Eu tive meus resultados, eu tenho os meus resultados, então eu posso ensinar. Não é difícil você descobrir se uma pessoa é de verdade ou é de mentira. Quem são as pessoas, os alunos que aprenderam com ele? Quem são as pessoas que foram beneficiadas pelo trabalho dele, o que a gente chama de prova social? Onde estão as pessoas falando bem? Você viu ela fazendo tudo isso? Josué viu Moisés tendo intimidade, relacionamento com Deus. Josué viu Moisés liderando o povo. Josué viu que a autoridade divina estava sobre a vida de Moisés. Ele viu, então ele seguiu, ele viu os resultados, então ele acreditou. E acreditou tanto, e se destacou tanto, que ele se tornou o sucessor de Moisés. O outro versículo é Deuteronômio 31:7, eu já deixei até marcadinho aqui para a gente não perder tempo. Deuteronômio 31:7. A história já está andando, já está quase no final. A história de Moisés está quase acabando, né? Eu comecei lendo Êxodo, já estou em Deuteronômio. 7 diz assim, do 7 ao 8, eu vou ler para você. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué, seu mentorado. Ele disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá, vai compartilhar a terra entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Olha só que ponto interessante dessa história. Moisés está aqui passando o comando para Josué. Fala, você que vai liderar, você que vai guiar o povo. E Deus vai estar com você. Olha o papel do mentor, orientar. O papel do mentor não é tirar foto com você. O papel do mentor não é te fazer conhecido. O papel do mentor não é te mandar um feliz aniversário. Ele até pode fazer tudo isso. Mas o papel principal de um mentor é apontar uma direção. É te conduzir, é te preparar, é compartilhar conhecimento com você. E a segunda história que eu quero contar para você é de Eli e Samuel. Eli era um profeta. Nessa época aqui, a gente vai ler 1 Samuel 3, de 1 a 10. Samuel era uma criança. Samuel era viria a ser o profeta que iria ungir Saul e depois ele ungiria Davi como rei de Israel. Mas nessa época aqui ele era só um menino, ele não sabia nada. O profeta da época era Eli, um homem que ouvia a voz de Deus e falava com o povo. Essa aqui é uma época antes da monarquia, antes dos reis de Israel. Na época em que juízes e profetas governavam, davam direção ao povo. Então Eli era um homem muito importante e ele tinha um mentorado que se chamava Samuel.
No versículo 3 de 1 Samuel, diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. E é aqui que eu acho muito bonito e emocionante. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Eli, a conexão de Deus com os homens, é chamada aqui a lâmpada de Deus. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, ou seja, Eli ainda era sensível, ainda poderia ouvir a voz de Deus. Ela não tinha se apagado, ela estava acesa. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Deus, chamou Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. O Senhor me chamou? Não, eu não te chamei não, respondeu Eli. Volte para sua cama. E Samuel voltou a se deitar. Então, o Senhor Deus chamou novamente Samuel. Ele falou: eu estou aqui. Aí ele vai até Eli e fala: o Senhor me chamou? E Eli, o seu mentor, diz: não. Só que Eli, que carregava a lâmpada do Senhor, e ela ainda não havia se apagado, entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus, e não ele, como o pequeno Samuel imaginava. E aí ele dá uma orientação. O Senhor o chamou pela terceira vez. Samuel se levantou e foi até Eli: estou aqui. Então ele entendeu que o Senhor Deus é quem chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, fale assim: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. No versículo 10 diz: então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. O menino Samuel fez exatamente o que o seu mentor Eli mandou que ele fizesse. Eli conhecia a voz de Deus, Samuel ainda não. E nesse momento, com a ajuda de um mentor, o menino Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel, aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele precisou da ajuda de um homem. Ele precisou da ajuda de um mentor. A terceira história de hoje é de Noemi e Ruth, e ela está em Ruth 3, no versículo 1. É um trecho que eu vou ler até o 4, se eu não me engano. Quem era Ruth e Noemi? Elas eram sogra e nora. Então, Ruth havia se casado com um dos filhos de Noemi, só que Ruth era viúva e Noemi também. Elas tinham perdido os seus maridos e elas estavam desamparadas, diz a Bíblia. Naquela época, a mulher, ela vivia sob um jugo muito forte da sociedade. Para que ela pudesse ter voz, ela precisava estar casada. E naquele momento, nenhuma das duas estava. Noemi, porém, era mais experiente, conhecia mais a vida, já tinha certa idade. Ruth era uma jovem, era bonita. Então Noemi cumpriu o papel de ser mentora de Ruth. E aqui eu fico feliz de estar trazendo também um exemplo de duas personagens do sexo feminino, duas mulheres que vão te inspirar, você que é mulher, você que me acompanha, que vão te inspirar a buscar a mentora certa e se tornar uma grande mentora. Por que é fundamental isso? Porque quando a gente ajuda o próximo, ele vai mais longe. Quando você busca ajuda, você vai mais longe. No final, vou te dar as 3 características. Tudo isso vai fazer mais sentido para você, tá? E se você está gostando dessa aula sobre o poder da mentoria, digita sim nos comentários. Coloca sim, eu vou entender que nessa altura do vídeo você está gostando da aula. E eu vou te pedir para curtir. Não se esqueça de dar o like, é muito importante que você vá lá, aperta o botãozinho rapidinho. Você pode fazer isso agora, enquanto a gente está aqui falando. Aperta o botão de curtir, o botão de like, que é o joinha, e assim o YouTube começa a entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu te agradeço, tá? Por você estar curtindo o vídeo agora. Vamos lá. Ruth 3, versículo 1 diz assim: certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha,
É hora de eu encontrar para você um lugar seguro e feliz. Olha só, ela era sogra, sendo que o elo entre elas já estava morto. Era o marido de Ruth, filho de Noemi. Elas poderiam não estar mais convivendo juntas, mas ainda assim elas andavam juntas. Essa é uma história de amizade muito bonita e, nesse ponto, uma história de mentoria muito forte. Noemi tinha um compromisso com Ruth. É hora de eu encontrar um lugar seguro e feliz para você. Olha só o que um mentor, uma mentora faz. E aí ela vai dar uma orientação. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Depois vá lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto não tiver terminado de comer e beber. Olha que orientação interessante. Não deixe que Boaz te veja antes que ele coma e beba. O que Noemi está organizando aqui? Uma forma de Ruth encantar Boaz para que eles se casem. Com isso acontecendo, ela deixa de ser uma mulher sem marido, ela ganha um outro status social. Noemi estava preocupada com o futuro de Ruth a ponto de dar uma orientação. E eu acredito, uma interpretação minha, que ela dá essa orientação de depois que ele comer, depois que ele beber, ou seja, depois que ele estiver satisfeito. Às vezes quando a gente está com fome, né? A gente fica irritado, a gente fica ansioso, a gente fica com pressa. Então, depois que ele resolver isso, aí você aparece para ele bem vestida e perfumada. Aí é a hora de você encantá-lo. Ele já saciou uma necessidade. Ele já não está com fome. Ele já não está com sede. E vai chegar uma mulher bonita para conversar com ele. Como a gente conhece a história, eles acabam se casando. Olha que interessante. Olha o papel que um mentor, que uma mentora tem na vida da gente. Olha como a Bíblia é rica nesses exemplos. A gente podia falar de Paulo e Lucas, Paulo e Timóteo. Tem tantos, mas tantos exemplos. Jesus e os 12 discípulos. Não aproveitar o momento que nós estamos vivendo para ter um mentor ou para se tornar um mentor é deixar uma grande oportunidade passar. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Se você já caminhou um pouco mais nessa vida, você pode ensinar algo para quem não começou a caminhar. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um menininho de 8 anos que está caminhando ao lado de um menininho de 4 anos. E o sapatinho do menino de 4 anos desamarra. Aí o menino de 8 se abaixa e fala: olha, é assim que dá um nó. E ele vai com o dedinho dele, dá um nó no sapato. Aí eu te pergunto, se um menino de 8 anos tem a capacidade de ensinar algo, você não tem? Claro que tem. Claro que tem. Agora, cerque-se de bons mentores. E para chegar ao final aqui da nossa aula de hoje, eu vou te dar as 3 características com base nas histórias que eu te contei, tá? Nessas histórias que eu te contei de mentor. Como que o mentor tem que ser? Número 1, ele tem que ter feito algo que você quer fazer. Então, se você, por exemplo, quer se posicionar nas redes, se você quer aprender a se comunicar da forma certa, se você quer aprender a se comunicar com muitas pessoas, se você quer aprender a falar bem em público, você precisa procurar um mentor de comunicação de posicionamento, que é o meu caso, que dedico a minha vida a compartilhar esse conhecimento e tenho resultado. Se você quer investir, se você quer multiplicar o seu patrimônio, não me procure, porque eu não sou mentor de investimento. Você vai procurar quem sabe disso, quem tem resultado, quem trabalha com isso. Para cada área da sua vida, você pode ter um mentor. Afinal, nós temos que ser especialistas em algo, porque o generalista, o cara sabe de tudo, no fim das contas não sabe de nada e é um grande chato. É óbvio que quando
Alguém chega no alto dos seus 80 anos, 70 anos, já caminhou demais, já viveu demais. Essa pessoa tem capacidade de te falar sobre grandes áreas da vida. Ainda assim não falará de todas, mas falará de muitas. Pessoas que tratam de finanças, elas são especialistas nisso, elas trabalharam, elas conhecem. E para você ouvi-las, elas têm que ter resultado. Para você ouvir alguém que fala sobre comunicação, essa pessoa tem que ter resultado. Para você ouvir um mentor de vendas, essa pessoa tem que ter resultado. Porque é muito fácil ler um livro, impostar a voz e falar com confiança. É fácil para muitas pessoas. E aí você acaba enganando os outros. Tem muita gente aí, ouro de tolo, enganando os outros. Reluz, mas não é ouro. Encanta, mas não tem conteúdo, não tem experiência, só conhece a teoria. Olhe o resultado das pessoas. E aqui está o primeiro ponto. Ela tem que ter feito algo que você quer fazer. Como Josué e Moisés. Moisés liderava o povo. Moisés era uma autoridade espiritual, uma autoridade militar, e ele treinou Josué para ser a mesma coisa. Ele reproduziu um líder que caminhava com ele, que aprendia com ele, que era mentorado por ele. Número 2, o mentor, ele tem que ter direção para dar. Não existe você procurar um mentor e falar, estou com uma dúvida, eu preciso fazer algo e eu não sei o que fazer. E aí ele fala, eu também não sei. Não existe. O mentor dá uma direção. O que Noemi fez com Ruth? Vai lá, se perfuma, bota a sua melhor roupa, vai lá encontrar com Boaz. Ela deu uma direção. Faz isso que vai dar certo. Então o mentor precisa ser alguém que tem direção para dar. E como é que você sabe dar direção? Porque você viveu, porque você experimentou, porque você tentou, errou, consertou e acertou. Só sabe dar direção quem passou pelo caminho, quem conhece o caminho. Como você conhece o caminho? Passando por ele, tentando, estudando, trabalhando, se esforçando, acumulando experiência e conhecimento. E quando você faz tudo isso, fica muito fácil ter resultado e as pessoas verem quem você é por meio daquilo que você fez. Se você fez, se você aprendeu, se você acumulou conhecimento e experiência, lógico, você vai saber dar uma direção. E o ponto número 3 para encerrar. Preocupa-se com o futuro. Moisés falou com Josué, seja forte e corajoso, Deus vai estar com você. Noemi diz para Ruth, Boaz vai saber o que fazer. E eu estou fazendo isso aqui, né? Ela pensando, eu estou fazendo isso aqui para que você se case, para que você eleve seu status. Está preocupada com o futuro. Quando Eli orienta Samuel, ele está preocupado em colocar aquele menino no caminho de Deus. Uma característica do mentor é que ele se preocupa com o seu futuro, o conselho que ele vai te dar, a orientação que ele vai te dar, o tempo que ele vai dedicar a você, não está de olho só no dinheiro ou então na recompensa que você vai dar pelo trabalho dele, mas sim porque ele está comprometido, preocupado com o seu futuro, preocupado em você chegar mais longe. Isso é ser um mentor. Escolha ter um mentor. E dentro daquilo que você pode tem resultado, decida ser mentora ou mentor de outras pessoas, porque tem muita gente, flecha, que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Não se menospreze, não se ache pequeno, menor. Você não está aqui à toa, Deus te chamou para fazer algo grandioso. Deus te chamou para cumprir um propósito e uma missão, entregar uma mensagem, transformar vidas. E chegou a hora, com mais esse conhecimento, de você se animar e dar o primeiro passo. Eu quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho, por você ter ficado comigo até aqui, em mais uma aula do Novo Dia. O programa que eu apresento no YouTube, terça e quarta às 7 horas da manhã, para que você se torne uma flecha. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no YouTube, no Instagram, ou quem sabe em algum evento pelo país. Obrigado, flecha, eu te desejo saúde e paz e até breve. Tchau! A Nova Influência, a minha escola de comunicação, a minha escola de marketing digital, a minha escola de posicionamento está à sua disposição. Se você quer aprender mais sobre isso, como criar conteúdo, como crescer no Instagram, como crescer no YouTube, como se
comportar da forma certa para causar uma boa impressão, como usar estratégias digitais para crescer. Tudo isso está na Nova Influência. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Aí você clica no link, vê lá a página e se inscreve. Você pode começar hoje mesmo a mudar completamente o rumo da sua vida, a mudar completamente o rumo da sua comunicação e do seu posicionamento. Basta você investir em você. Invista em você. Durante um ano a gente vai caminhar junto na Nova Influência. Você vai aprender muita coisa que está lá. Inclusive, eu subi a palestra do meu irmão Thiago Brunet, que ele deu na Chave de Ouro. E ele fala sobre como falar com sabedoria, sobre como se manter no auge, porque às vezes muitas pessoas conseguem um resultado bom, mas logo somem. Como você se mantém no alto? Tem uma aula sobre isso. Também tem aula do Thiago Fonseca, que fala sobre influência. Tem aula do Marco Rodrigues, e ele fala sobre conexão, incrível. Tem aula da doutora Érica Bilon, uma neurocientista que ajuda CEOs, executivos a trabalharem em alta performance. Está tudo lá na Nova Influência. É só você clicar, se inscrever e começar a estudar hoje mesmo. Começar agora a mudar a sua vida.